hoje vou finalizar com Maria de Betânia em Marcos 14. Abra aí sua Bíblia ou acesse sua Bíblia aí no celular, siga também pelo telão. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, vamos ler do 3 ao 9, mas vai ser uma leitura gradativa, a gente não vai ler tudo de uma vez. Eu vou ler apenas o versículo 3 e depois a gente volta para esse texto e outros textos mais. Então eu coloquei aqui como tema: adorar é amar. Vamos dizer? Adorar é amar. Aquele que adora é porque ama o Senhor. O contrário também é verdadeiro. Se você ama o Senhor, você vai ser um adorador. Você vai adorá-lo. Eu assisti o episódio, terminei a 4ª temporada de The Chosen, e eu acho que foi o 7º episódio que me fez chorar. Já tem alguns episódios que eu chorei já, né? Não todos, mas tem alguns episódios, né, que eu lembro. O encontro de Jesus com Nicodemos na 1ª temporada, ali eu chorei. O encontro de Jesus com a mulher do fluxo de sangue, quando ela é curada, ali eu chorei. Eu acho que foi na 3ª temporada. E essa semana, Maria de Betânia me fez chorar. Exatamente essa cena, quando Jesus está comendo na casa de Lázaro, que era a casa de Maria, e Maria entra com o vaso de alabastro. Então vamos ler Marcos capítulo 14, a partir do verso 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Queridos, aqui diz que era a casa de Simão o leproso, mas nós vamos ver no relato de João, capítulo 12, agora vamos para João, capítulo 12, para a gente então relacionar a narrativa de Marcos com a narrativa de João. São dois evangelistas narrando a mesma cena em evangelhos diferentes e com detalhes diferentes. Então vamos lá. João capítulo 12, versos 1, 2 e 3. 6 dias antes da Páscoa, então era a semana que Jesus ia ser crucificado. Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então, os dois textos são paralelos e mostram a mesma cena. Marcos diz que era em Betânia, João diz que era em Betânia. João diz que foi 6 dias antes da Páscoa. Marcos não faz menção, mas está em ordem cronológica, e capítulo 14 de Marcos é o capítulo já caminhando para os dias que antecediam a crucificação. Marcos diz que era a casa de Simão. João diz que era uma casa onde Lázaro estava e Marta servia. Então, é provável que este Simão, o leproso, seja um familiar de Lázaro, Marta e Maria. Alguns estudiosos dizem que Simão leproso era o pai de Lázaro, de Marta e de Maria, e que já havia morrido. Agora só os 3 irmãos era que estavam vivos. E na cena onde Maria está sentada aos pés de Jesus aprendendo, em Betânia, só tem os 3 também, né? Lázaro, Marta servindo, estava bem atarefada, bem agitada, e Maria sentada aos pés de Jesus aprendendo. Essa é uma outra cena em um outro momento. Agora nós temos de novo Jesus voltando para Betânia. Eu já preguei aqui uma série sobre Betânia,
que Betânia era o lugar preferido de Jesus. Betânia era um lugar onde ele ia para ser renovado, revigorado, bem recebido. Era o lugar onde Jesus ia para comer, né? Onde Jesus ia tomar um cafezinho com um pãozinho de queijo, né? Inclusive eu estive em Betânia sexta-feira e sábado. Eu estive em Betânia, aqui de Pernambuco. E até eu brinquei, só ainda não fui em Betânia de Israel, mas fui em Betânia de Pernambuco, que é vizinho à Serra Talhada. É uma cidadezinha de 12 mil habitantes. Mas voltando aqui, era um lugar onde Jesus gostava de ir. Sabe aquele lugar que você é bem recebido, que você é recebido com boas conversas, né, com risada, né, com uma mesa posta, bem gostosa, onde a pessoa que está te recebendo faz questão, né, de talvez preparar aquele lanche, aquela sobremesa que sabe que você gosta. É bom ou não é ser tratado assim? É muito gostoso, né? Você sabe que a pessoa está te recebendo ali, né, com o coração aberto. Então era esse lugar que Jesus estava e que ele gostava de estar, Betânia. E então nós temos a cena, uma ceia, um jantar, Marta servindo, Lázaro estava à mesa. Lázaro tinha acabado de ressuscitar, né, no capítulo 11 de João. E então Maria entra na cena. Quem assistiu o episódio, não sei se alguém aqui assistiu, mas Maria vai comprar o bálsamo. Alguém já assistiu esse episódio? Não vou dar spoiler não, né? Assista, é muito lindo. O que a Bíblia diz, na verdade, é que aquele perfume era um perfume caríssimo. Coloca para mim a foto, por favor, do vaso de alabastro. O vaso era feito de alabastro. Ele tinha esse gargalo aí comprido, forma cilíndrica e um gargalo comprido. Por quê? Porque o gargalo tinha que ser quebrado para que o líquido que estava no interior fosse derramado. E o vaso, ele era inutilizado. Uma vez usado, não poderia ser reaproveitado. Por quê? Porque o gargalo era quebrado e o líquido agora estava exposto. Então esse vaso de alabastro, ele fala muito sobre adoração. Por quê? Porque quando nós nos entregamos ao Senhor, a gente de certa forma se estraga. Vou explicar como. Eu, por exemplo, conheci Jesus quando eu tinha 13 anos. De 13 para 14. Eu tive uma experiência com Cristo que mudou minha vida. E eu fui estragado no bom sentido. E nunca mais me desviei. Então nem para o mundo eu presto mais. Nem para desviar eu consigo. Porque Jesus entrou na minha vida de uma forma tão completa, tão radical, tão profunda, tão impactante, tão permanente. E eu poderia aqui passar a noite toda dizendo tão, que eu não consigo mais deixar Jesus por nada. Nada dessa terra me seduz mais, me encanta. Então é um vaso que foi quebrado e que não serve mais para nada, entre aspas, porque para o mundo é uma loucura, não é? O que é que as pessoas do mundo dizem quando você se converte? Estragou a vida. É ou não é? Estragou o futuro. Olha, podia estar curtindo a vida, podia estar aí com muitas mulheres, balada, bebida, drogas, viajando, pintando, bordando. Estragou. O menino estragou. A menina estragou. Eu lembro quando eu fui dizer para o meu pai que eu ia fazer missões. Aí eu disse, papai, eu vou fazer missões na Bolívia. Aí ele, hã? Bolívia? Por que você não vai para Paris? Por que você não vai para Tóquio? Por que você não vai para Nova York? Por que você não vai para Londres? Meu filho, Bolívia é muito fraco para você. Você está estragando a sua vida. Então, nesse sentido, o vaso de alabastro somos nós. Amém? Nós somos esse vaso de alabastro que contém a adoração. A adoração está dentro. O vaso continha nardo
puro, e o nardo puro, ele era usado para cerimônias de casamento. Olha como Maria escolheu muito bem o unguento. Ela escolheu um unguento precioso que era usado para o casamento. A Bíblia diz que foi 300 denários. A expressão denário é de onde vem a expressão em português dinheiro. Denário era uma moeda. E de denário veio a forma latina dinheiro. Aportuguesada, claro. Era dinheiro de um ano de trabalho. 300 denários. Por quê? Porque um denário era a diária de um trabalhador. Uma pessoa trabalhava um dia e ganhava um denário. Era a diária. Na época eles chamavam de jornaleiro. Era um trabalhador que trabalhava o dia todo e ganhava um denário. Hoje, as diárias variam, né? Dependendo do serviço, tem diárias que são mais caras. Mas vamos colocar aí uma média de diária de R$150. Multiplique por 300. Então você vai chegar a uma conta, a uma quantia considerável. Vamos colocar 100, porque vai ficar uma conta mais fácil a gente fazer. R$100 uma diária. 300 dias de trabalho equivalem a quanto? 30 mil. Agora você me confundiu. 3 milhões ou 3 mil ou 30 mil? 30 mil. 300 vezes 100. 30 mil. 30 mil reais. Mas se a gente for pelo salário, então isso vai dar uma quantia ainda muito maior. O que Maria estava dizendo é que Jesus, ele era mais precioso do que qualquer outra coisa que ela possuísse. Jesus merecia. É porque eu estou aqui com a minha língua coçando para dizer as cenas de Maria comprando o perfume. Comprando o perfume. Realmente ela juntou esse dinheiro. Talvez ela estava juntando para o casamento dela. E ela considera Jesus mais precioso do que tudo. Então, vamos lá. Primeiro, adorar é demonstrar amor extravagante e generoso. Vamos dizer? Adorar, vamos comigo? Adorar é demonstrar amor extravagante e generoso. Ela deu a Jesus algo valioso, por quê? Porque era a coisa mais preciosa que ela possuía, mas porque ela amava Jesus de forma extravagante. Gente, o amor não calcula. Se você diz que ama uma pessoa e você fica calculando o que você vai gastar com ela, esse amor, ele é duvidoso. Eu lembro, quando eu estava namorando Cristiane, a gente noivou. Cristiane morava lá na Avenida Santa Terezinha, né, do lado da Brasília, e eu na São Vicente, onde a gente mora, né, até o mês de junho, porque em julho estaremos numa nova morada. E eu morava na São Vicente, e aí eu tinha que subir ali, né, aquela São Domingos, pegar ali pela Celpe, ir pela Barão de Nazaré, e eu reclamava, gente, para a Cristiane. E aí, Cristiane é brava, ela chegou para mim e disse: Marcos, se for para você vir a pulso, se for para você vir reclamando, se for para você subir essa ladeira, né, reclamando, não venha mais. Não venha mais. Por quê? E ela tinha razão, porque o verdadeiro amor não calcula. Quem ama, dá tudo. E se pudesse, daria ainda mais. O verdadeiro amor é assim. O amor não calcula. Nunca pensa que deu o suficiente. E quando deu tudo que tem, continua pensando que ainda deu muito pouco. Olha o que esse homem de Deus, ministro
do Evangelho, William Barclay, ele tem um comentário muito bom. Quem quer estudar a Bíblia, pega aí o comentário do William Barclay, do Novo Testamento. Olha o que ele disse: nem sequer começamos a ser cristãos se pensarmos em dar a Cristo e à sua igreja o mínimo que a nossa decência nos permite. Vou ler de novo. Nem sequer começamos a ser cristãos se pensarmos em dar a Cristo e à sua igreja o mínimo que a nossa decência nos permite. Ou seja, se nós dizemos que somos cristãos, que amamos Jesus, que amamos sua igreja, nós vamos dar mais do que a nossa decência nos permite. Por quê? Porque entendemos que Jesus é precioso. Amém? Se o amor for verdadeiro, sempre vai haver extravagância e generosidade. Eu aprendi isso. Eu era muito egoísta. Eu casei com Cristiane e eu ainda era egoísta, imaturo. Eu tinha 22 anos quando eu casei. Então eu fui criado num mundo voltado para mim mesmo. Então eu era muito egoísta. Cristiane, ela veio de uma família muito grande, então ela era acostumada à generosidade, a tudo com abundância. E eu não. Eu só tinha uma irmã, tenho uma irmã. Então era o meu quarto, eram as minhas coisas. Então eu era muito egoísta. E hoje já se passaram 30 anos. Vai completar agora, em dezembro, 30 anos. E eu comecei a aprender já, desde que eu casei. Foram várias etapas, estações, que eu fui aprendendo a abrir mão do meu egoísmo. E hoje, eu considero, estou sendo justo, não teria uma falsa modéstia, mas estou sendo justo comigo mesmo, que eu me considero mais maduro hoje, graças a Deus, do que quando eu tinha 22 anos. E sabe o que significa isso? Que hoje eu penso mais em Cristiane do que em mim. Esse é o verdadeiro amor. É quando você vai vencendo o egoísmo. E de verdade eu digo isso. E eu estou muito feliz. Eu achava que eu não ia conseguir. Nos primeiros anos, eu achava que eu não ia conseguir vencer o egoísmo. Eu sempre conto aquela cena, A gente voltou da lua de mel. A gente gastou tudo que tinha na lua de mel. Voltei com 2 contos no bolso. R$2 mesmo. Uma notinha de R$2 no bolso. Chegamos em casa e Cristiane foi fazer uma macarronada. Nós já tínhamos feito a primeira compra de supermercado, que é para detonar. A primeira compra de supermercado, depois que você casa, se prepare. É para arrebentar tudo, que você vai comprar tudo do zero. A gente tinha vindo do supermercado, ela fez uma macarronada e colocou a mesa e tudo lindo, um prato só na mesa. E só um garfo e uma faca. E um copo, uma taça. Aí eu sentei, aí eu olhei, eu disse: Cristiane, não está faltando alguma coisa aqui não? Assim, não, é porque hoje o jantar é romântico. Hoje é um prato para nós dois, um garfo para nós dois, uma faca, um copo para nós dois, é tudo um aqui. É assim, gente, não se escandalizem, mas eu estraguei aquele momento com o meu egoísmo. Eu disse: de jeito nenhum, eu comer no mesmo garfo que tu, como não? Mas tu não já beijasse a minha boca? Qual a diferença, Você beija na boca e não come no mesmo garfo? Hoje até a mesma escova, se precisar, eu uso. Não deve. Cadê a dentista, Ela não está aqui não, senão ela vai me pegar no meu pé. Não deve, Escova é individual. E assim, por que eu falei aquilo? Porque eu era egoísta. Então, o verdadeiro amor, ele vai amadurecendo e você vai abrindo mão do seu egoísmo. Não calcula mais. Então, hoje, eu me considero mais maduro, porque hoje pode colocar um prato só, um copo só, Não faz mais diferença.
Verdade, não faz mais. Hoje eu penso mais no bem-estar de Cristiane do que no meu bem-estar. Então isso significa que nós vamos rompendo com o egoísmo à medida que o nosso amor vai amadurecendo. Olha o que diz Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão 8:7. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Olha essa frase agora: se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Ou seja, o amor verdadeiro não calcula o custo. Eu vou arriscar aqui, claro, ninguém se aproveite disso, tá? Para os apaixonados que aqui estão, mas o amor às vezes é irresponsável. Cuidado, viu, com essa frase. Às vezes é imprudente. Porque você ama tanto, que você quer agradar, que você acaba fazendo umas loucuras. Você compra um anel de 10 mil reais e não tem como pagar. E depois você diz, ai meu Deus, foi o que eu fiz. Mas por quê? Porque você queria agradar a pessoa amada. Não estou dizendo aqui ninguém para fazer isso, tá? Mas às vezes o amor, ele arrisca. Né? O amor, ele estica um pouquinho mais. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo aqui? O que eu estou falando? É assim. E é assim que deveria ser com o Senhor. O meu amor pelo Senhor não pode ser calculadinho. Ah, eu venho no culto, é 2 horas e pronto, e é só isso, e é 3 musiquinhas. E eu leio 3 ou 4 versículos. Não, o verdadeiro amor, ele é extravagante. Eu coloquei aqui, adorar é demonstrar amor extravagante e generoso. Agora, pode passar. Número 2, tua extravagância e tua generosidade vai ser criticada. Vai ter gente de plantão para te criticar, para te incompreender. Vamos voltar para Marcos agora. Agora os versos 4-6. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Vamos deixar o verso 6 em stand-by. Alguns discípulos, porque naquela cena estava Marta, Lázaro, Maria e os discípulos. É que nesse episódio eles acrescentaram outros personagens na cena, mas a Bíblia não fala. A Bíblia fala que tinha Jesus, os discípulos, os 12, Marta, Maria e Lázaro. Então vamos até onde a Bíblia vai só, né? Eu não posso pregar aqui com base no The Chosen, senão vão me acusar de heresia, tá? Então nós temos que ir para o relato bíblico e só bíblico. Mas é suficiente. Pode ser que tivesse outras pessoas lá, mas isso daqui nos mostra o quê? Crítica e incompreensão por parte de quem? Dos próprios irmãos. Alguém pode ver a tua entrega, alguém pode ver o teu compromisso com Deus e te criticar e não te compreender. Vamos para o relato agora de João 12. Mas Judas Iscariotes, tinha que ser ele, né? Um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Então a frase, João agora está dizendo que essa frase foi de Judas. Judas encabeçou a crítica. Judas encabeçou o levante contra Maria. Agora vamos para o relato de Mateus. Mateus também relata essa mesma cena. Mateus 26, versos 8 e 10. Vendo isto, indignaram-se os discípulos. Agora nós temos mais um detalhe. Judas falando, mas agora nós temos quem indignou-se. Os discípulos se indignaram e disseram: para que este desperdício?
Então, irmãos, nós temos irmãos em Cristo muitas vezes, que talvez não estão no mesmo nível de compromisso que nós estamos, de entrega. Irmãos em Cristo que às vezes estão rasos espiritualmente, ou frios, talvez estão com a vida espiritual estagnada, não estão enxergando as coisas com um olhar espiritual, e vão criticar. E sabe, você já tem que estar preparado para isso, meu querido. Quando a gente está preparado, a gente não se ressente, a gente não se fere, não se magoa, a gente blinda o coração. Pode ser que alguém diga para você: não, você está se envolvendo demais com a obra de Deus, para um pouquinho. Sempre vai ter pessoas dizendo isso, especialmente aquelas que não estão na mesma pegada que você está. É muito lindo um novo convertido, mas às vezes eu tenho medo de um novo convertido ter contato com crentes mais antigos. Por quê? Porque geralmente são pessoas que estão com um olhar crítico. Ah, eu já vivi isso, eu estou na igreja há 10 anos, eu já conheço essa história, eu já sei como é que isso funciona, eu já sei como é que o sistema... Teve uma pessoa que veio falar comigo uma vez dizendo: não, eu sei como é que o sistema funciona. O esquema, só faltou dizer o esquema criminoso, né? Da facção criminosa, do qual o senhor é o cabeça, né? Da bandidagem. Só faltou isso. O esquema. São pessoas, queridos, magoadas, feridas. São pessoas que foram ofendidas e não trataram com a ofensa. E elas agora vivem com base nessa ofensa. E elas então suspeitam de tudo e de todos. O cinismo, uma pessoa cínica, nada mais, nada menos do que alguém que foi ferido e não tratou as feridas. Então ela diz: ah, já sei, eu já sei como é. Um dia eu já me envolvi, mulher. Um dia eu já estive também como tu estás, super empolgada. Mas tu vai ver. Mas tem. Uma pessoa chegou para mim e disse isso: pastor, alguém me disse, é só uma questão de tempo. Você vai se decepcionar também. E a pergunta que eu faço: quem nós estamos servindo? Porque se você estiver servindo o CCA, Marcos e Cristiane, eu te garanto que você vai se decepcionar. Te garanto. Só não vou marcar a data. Mas você vai se decepcionar. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Por quê? Porque a igreja é uma instituição composta por pessoas, e onde tem pessoas tem imperfeição. Agora, se você estiver servindo a Cristo, servindo aos homens, como consequência, aí é outra coisa. Eu quero te dizer, 37 anos que eu sirvo a Cristo. Estou servindo a igreja de Cristo. Há 37 anos que eu sirvo a igreja. Desde que eu converti que eu sirvo a igreja. Mas eu sirvo a Cristo em primeiro lugar. Meu coração está nele. Nunca me arrependi de nada do que eu fiz para Cristo. Eu já vi gente se arrependendo até das ofertas que deu. Teve um pastor que chegou para mim e disse: pastor, eu me arrependo de ter dado X de oferta. Se eu pudesse, eu pegava de volta. E eu cá comigo: pois se eu fosse o pastor dessa igreja, eu que fazia questão de te dar de volta. Eu que faria questão de te dar de volta. Sabe por quê? Porque como é que Cristo vai receber uma oferta dessa de alguém que está arrependido? Então assim, irmãos, nós precisamos blindar nosso coração. Eu estou servindo a Cristo. A Bíblia diz que Samuel servia ao Senhor perante Eli. Está certo? Certíssimo. Eu sirvo ao Senhor perante o CCA. Tudo bem. Então, estou preparado. Estou preparado para injustiças, decepções, traições, incompreensões, críticas.
Nada disso vai me afetar e nem vai parar. E eu já disse isso para o Senhor: se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria a Ele. E faria tudo de novo, não faria tudo de novo do mesmo jeito não. Eu ainda seria mais radical e mais entregue. Porque nada do que eu fiz para Jesus, até hoje, eu me arrependi. Porque eu fiz para Ele. Toda a minha entrega, todo o meu serviço, todo o meu tempo, tudo que eu dei ao Senhor, até hoje. E ainda darei, quantos anos Ele me der de vida. Então eu estou preparado, eu estou com o coração blindado para qualquer crítica ou incompreensão, inclusive dos próprios irmãos. Qual era a frase aqui? Que desperdício. E realmente, olhando pelo lado humano, você pegar 300 dias de trabalho e derramar na cabeça de alguém e aos pés de alguém, humanamente falando, é um desperdício. Mas, irmãos, as coisas do reino de Deus não se movem pela visão humana, pela visão mundana. Amém? As coisas do reino de Deus se movem. Os valores do reino de Deus são outros. Davi entendeu isso. Veja comigo em 2 Samuel 24. Uma oferta verdadeira é aquela que me custa. Um presente nunca o é quando podemos dá-lo com facilidade. Vou repetir. Um presente nunca o é em realidade quando podemos dá-lo com facilidade. Só se converte em um presente autêntico quando implica em sacrifício. Por isso que quando eu presentei algumas pessoas, eu digo: olha, isso é só uma lembrança. Há uma grande diferença. Isso é só uma lembrança. Porque um presente requer mais. Há uma grande diferença. E 2 Samuel 24, o rei disse a Araúna, que a Araúna queria dar ao rei tudo, né? A terra, os bois, a lenha, porque Davi queria sacrificar para uma praga cessar em Israel. E Araúna, como um bom súdito: meu rei, eu lhe dou a terra, eu lhe dou o boi, eu lhe dou tudo. Aí Davi: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. A eira de Araúna se tornou, sabe o que? Futuramente? Quem é bom aqui de Bíblia? Sem pesquisar no Google agora. A eira de Araúna, esse pedaço de terra aqui, que Davi comprou a Araúna, se converteu em quê? No lugar onde o templo de Salomão foi construído. Então aquilo que Davi semeou serviu para a geração futura. Aquilo que nós plantamos, estamos plantando para nós, para a gente colher. Às vezes o que nós estamos plantando só vai ser colhido pela geração futura. A minha mãe plantou muito, irmãos. A minha mãe foi uma grande semeadora. Não só financeiramente, não estou falando. Minha mãe era muito fiel nos dízimos. Ela era fiel nos dízimos pessoal. E ela era fiel juntamente com as outras sócias, que uma delas era a tia da pastora Cléo. Elas eram fiéis no dízimo da empresa que elas tinham. Faziam um balanço anual para tirar o dízimo anual. Então nessa questão eu nem aprofundo tanto, porque ela realmente era fiel. Mas a minha mãe, ela foi fiel no tempo de serviço para Deus. Minha mãe foi fiel em abençoar pobres e necessitados. Já falei isso aqui várias vezes. Minha mãe colocou gente dentro de casa, enquanto ela construía a casa de uma velhinha que tinha caído com a chuva, lá na Santa Terezinha, ali no Magano. Moraram 3 meses lá dentro de casa, as pessoas criticando ela. Meu pai criticando e reclamando. E ela colocou aquela senhorinha com a neta 3 meses para morar lá em casa, enquanto ela fazia a campanha no comércio para comprar material de construção, mão de obra doada para reconstruir a casa.
Então minha mãe foi um exemplo de semeadora. Ela plantou. Você pode dizer, mas ela colheu algumas coisas. Mas ela não colheu tudo. Mas sabe quem está colhendo? Eu. Eu estou colhendo a oferta que ela fez. Mas sabe quem vai colher ainda mais? Esse rapaz aqui, Adriel. Porque a colheita vai passando para o legado, vai passando de geração em geração, e eles vão acumulando os depósitos. Porque Adriel e Abner agora não só tem vovó Naná, que eles não conheceram. Adriel ainda conheceu, mas não lembra muito dela, porque ele era bem pequeno quando ela faleceu. Eles não conheceram, não conviveram, mas eles estão acumulando os depósitos espirituais que a avó deles fez, que a bisavó fez, que era a mãe do meu pai, uma mulher crente, que mesmo com as pernas amputadas, em cima de uma cama, morreu cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. E ela leu a Bíblia dezenas de vezes, a minha avó, que é a bisavó deles. Olha que depósito. Agora eles têm o depósito feito por mim e por Cristiane, de uma entrega desde os 13 anos de idade. Então, nunca fica conosco. Tudo que você plantar vai ser colhido por você, mas vai ser colhido mais ainda pelas gerações seguintes a você. Amém? Isso é muito lindo. Então, Davi nos dá esse exemplo. Eu não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. E Davi comprou a eira, os bois, por 50 moedas de prata. Então, queridos, quando Judas critica, sabe, Judas, ele viu aquele esbanjamento, aquele desperdício aos olhos humanos. Mas Judas, a Bíblia diz que ele roubava da bolsa, porque ele era o tesoureiro, ele tirava da bolsa para benefício próprio. Uma pessoa com uma visão distorcida, um homem amargurado, uma visão errada, então tudo que ele enxerga é errado. Entendem? Uma pessoa com uma visão errada, uma pessoa com uma visão amargurada, tudo vai pelo óculos. Esse meu óculos aqui já está vencido. Cadê minha amiga Iraneide? Já falei com ela para trocar. Está vencido esse óculos aqui. Não estou enxergando mais direito, de perto com ele. Está bem arranhado as lentes. E eu estou me segurando para não trocar agora. Mas está passando pelas lentes. Qual é a lente que muitas vezes nós temos? Uma lente errada da vida cristã, da vida com Deus, do que é ser igreja. Então a lente está embaçada, o nosso olhar vai estar embaçado, irmãos. Então cuida do teu coração, como Cristiane pregou aqui domingo. Sobretudo, além de tudo, acima de tudo, o que é que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu já tive num lugar de amargura, viu? Num lugar de amargura. Eu já tive com raiz de amargura no meu coração. Em 2002, 2003, 2004, foi um processo muito intensivo. Começou em novembro de 2001, com uma palavra de Gregório, com relação a mim e a Cristiane. Aquela palavra de Gregório, porque tem palavra profética, que vai destravar um processo na tua vida. E foi um processo profundo. E eu comecei a ficar amargurado no final do processo. Estava com a visão errada. E eu lembro que a visão errada em meu coração estava gerando posturas erradas. E Deus teve que corrigir minha visão. Por quê? Porque eu estava dando lugar à minha carne. E na minha carne, no antigo homem, no velho homem, no antigo Marcos, eu queria me vingar das pessoas. Não diretamente, mas assim, nas entrelinhas. Eu dizia, um dia eles vão saber. Eu usava até a Bíblia, né? Um dia saberão que no meio deles teve um profeta.
Eu vou sair daqui. E um dia eles vão ver. Um dia vão me valorizar. Eu quero que isso tudo aqui pegue fogo. Visão errada, amargurada. Porque a gente não vai resolvendo as questões no coração e isso embaça a nossa visão. Deus teve que me corrigir. E Deus disse assim: você não vai começar uma igreja com esse coração amargurado. Porque se você começar uma igreja com esse coração amargurado, você vai desgraçar tudo. Você vai passar seu coração amargurado para as pessoas. Cura a raiz. Foi um processo lá mais de uns 2 anos. Deus curando meu coração. 2004, 2005, 2006. Mas quando saímos com o coração curado. Então, nós não podemos, irmãos, deixar que o nosso interior adoeça. Por quê? Porque você só vai ver aquilo para o qual você está capacitado a ver. Você só enxerga do jeito que as lentes da tua alma permitem você enxergar. Estão entendendo isso? Você só vê aquilo para o qual está capacitado e que pode ver. Então, o ponto de vista do homem depende do que tenha em seu interior. Judas viu da forma errada. E Judas, irmãos, contaminou os outros. Os outros todos foram levados pela frase de Judas. A Bíblia diz que os outros se indignaram também. Número 3, coloque aí, por favor. O momento de amar Jesus é agora. O momento de amar Jesus é agora. E eu vou terminar com isso. Marcos 14, verso 7. Aí Jesus, eu deixei o verso 6 para ler depois. Vamos ler. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Por que vocês estão incomodando ela? Deixem ela. Não toquem nela. Ela está fazendo uma coisa boa para comigo. E aí Jesus continua: porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus estava dizendo o quê? O momento de você me amar é hoje, é agora. O tempo de Deus se chama agora, se chama hoje. A desculpa era: a gente poderia pegar esse dinheiro e abençoar os pobres. Mas Jesus diz: os pobres vocês vão ter sempre. Eu não vou estar com vocês sempre. Por quê? Porque ele ia morrer, ressuscitar e ia voltar para o céu. Só ele sabia de todos esses detalhes. Mas ele estava querendo dizer isso para as pessoas, para aqueles discípulos: gente, se eu estou aqui com vocês, desfrutem da minha presença. Vocês não sabem o dia de amanhã. E eu acho que essa mensagem é para nós, irmãos. Se hoje nós estamos desfrutando da presença do Senhor, então vamos aproveitar. Tem coisa que a gente pode fazer em qualquer momento, tem coisas que não. Congregar, por exemplo. Será que sempre nós vamos poder congregar? Talvez não. Talvez uma perseguição nos impeça de congregar, assim como foi com o coronavírus, paramos de congregar. Uma doença, pode acontecer. Você não vai congregar porque você está doente, incapacitado. É isso. O que nós precisamos entender é que, se temos algo para fazer, vamos fazer agora. Não vamos adiar. Aproveita a oportunidade quando ela se apresenta. O problema é que a gente adia, procrastina. E aí o impulso desaparece. Aquela fome, aquela sede, muitas vezes ela diminui.
Se o teu coração está ardendo agora, se você está agora queimando pelas coisas de Deus, se agora você tem saúde, você tem vigor, você tem força física, aproveita, porque a vida é incerta. O tempo passa com rapidez, irmãos. O momento é agora, o tempo de Deus é hoje. Isso acontece muito com as pessoas no momento de enterro. No velório, aí vão levar flores, aí vão elogiar, aí vão homenagear, mas a pessoa não está mais ali. Parece, é a impressão que eu tenho, tá? Que no velório a gente não está falando para o defunto. A gente está falando para dar satisfação aos outros. E muitas vezes as falas de velório são carregadas, sabe de quê? Culpa. Culpa e remorso. Concordam comigo? Ou eu estou errado? Estou dizendo que tudo é assim não, tá? Tem muita gente que durante a vida honrou aquela pessoa, presenteou, honrou, deu flores. Aí no velório fez também, ótimo. Mas parece que a maioria das pessoas só deixam para fazer a honra, o elogio, quando não tem mais. Nós temos Jesus agora conosco, verdade. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Mas a gente não sabe o dia da nossa partida, a gente não sabe o dia da nossa morte. E tem coisas que no céu não vão mais acontecer. Por exemplo, no céu nós vamos adorar continuamente. No céu a adoração, ela é, como é que eu posso dizer? É o ambiente do céu. Adorar hoje, aqui na terra, é uma escolha. No céu não vai ser escolha. No céu nós vamos adorar. Todo mundo que vai estar lá vai adorar. Mas agora, por isso que eu gosto daquela música, Vem, esta é a hora da adoração. Porque diz: toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas no original, inclusive no inglês, diz o seguinte: toda língua confessará, todo joelho se dobrará, mas eu escolho agora fazer isso. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará, até Satanás e os demônios compulsoriamente adorarão. Mas agora, voluntariamente, eu faço isso. Você sabia que é isso que faz o diabo ranger os dentes? Você sabia que esse é o grande ódio de Satanás contra mim e você? Por quê? Porque nós não estamos adorando interesseiramente. Foi isso que ele quis dizer de Jó. É em vão que Jó te adora, Deus. Você protege, você cerca ele com um muro de fogo. Jó tem filhos, Jó tem gado, Jó tem saúde. Só não tem uma mulher assim abençoada, mas o resto ele tem. Ele te adora, é claro que ele te adora por interesse. Satanás sempre, irmãos, vai vir com isso para cima de mim e você. E nós vamos dizer a ele: eu adoro por quem ele é. Não é pelo que ele faz, é pelo que ele é. A verdadeira adoração é por quem Deus é. Eu estou lendo Jó agora, e eu gosto de ler Jó, porque tem muita coisa ali para a gente aprender. Então eu finalizo com isso. O tempo de amar é agora. O tempo de amar é agora. Essa desculpa, vamos abençoar os pobres, que Judas estava dando, isso era uma desculpa errada. Isso era uma desculpa travestida, com outros motivos. Então o tempo de você e eu adorarmos é agora. E a gente vai fazer isso voluntariamente. Quem está comigo aqui? Fique em pé para a gente fazer então isso, uma verdade. Agora, um diabo fica endiabrado. Satanás fica endemoniado quando a gente adora voluntariamente. Uma vez eu disse para o Senhor: Senhor, eu sei que você responde às orações, eu sei que você é um pai bom, eu sei que eu posso contar
com as suas bênçãos. Mas Deus, é o seguinte: se hoje, que eu sei que isso não vai acontecer, mas se hoje o Senhor decidisse não responder mais nenhuma oração minha, se hoje o Senhor decidisse não me dar mais nenhuma bênção, eu continuaria te amando, porque eu te adoro por quem tu és. A salvação já seria suficiente, sim ou não? Mas além da salvação, Ele decidiu nos abençoar. Ok, mas será que nós podemos entrar nesse nível de compromisso com Deus e dizer: eu te adoro por quem és? Teu rosto eu quero ver, não apenas tuas mãos. Então feche seus olhos, levante suas mãos aos céus. E como Maria de Betânia, que para alguns foi um desperdício, que exagero, que mulher louca, 1 ano de trabalho desperdiçando. Mas Jesus disse: ela está agindo profeticamente, ela está me ungindo para a sepultura. O perfume derramado, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Vamos dizer? E não importa o preço. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Jesus disse: ela Não fez. importa o preço Ela fez tudo o que podia. do perfume derramado, Ela fez tudo o que podia. a presença vale mais. Jesus estava dizendo: ela deu o máximo de si. Vale mais. Ela deu tudo o que tinha. O preço Ela não deu a sobra. do perfume Ela não deu apenas uma parte. Ela deu tudo o que tinha. vale mais. Meus queridos, levante suas mãos e diga a Ele: você vale mais, Jesus, do que qualquer coisa que eu possa te oferecer. Você merece o melhor da minha vida, o melhor do meu tempo, o melhor dos meus anos.